Fala galera, tudo bem? Então bora lá. Nova aula, continuando sobre leis de Newton. Só que agora a gente vai aplicar tudo que a gente tinha visto, aquelas forças, 3 leis de Newton, a sistemas que possuem polias, tá? Ou roldanas. São sinônimos. O que é isso? É exatamente essas coisas aqui que vocês estão vendo, tá? Cadê aqui? Exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui são duas polias, duas roldanas que existem no dia a dia, tá? O que são polias e roldanas? São peças metálicas que elas permitem as cordas passarem por ela de um jeito que dobre a corda e permita que você use a corda fazendo força. Tipo assim, quando você quer levantar um objeto e você quer usar uma corda para levantar, você tem uma polia no teto em que você vai passar a corda por cima dessa polia e aí vai puxar a corda e o objeto vai ser levantado, entende? Então polia é isso, é essa peça metálica redonda que permite a corda passar pelo meio dela para você poder enrolar a corda e levantar objetos, coisas do tipo, aplicar forças, tá bom? Então, existem dois tipos de polias. As polias são chamadas fixas e móveis. Aqui nós temos o desenho de uma fixa. Imagine que isso aqui é como se fosse o teto. Ela está presa no teto e você passa uma corda que entra aqui, sai aqui. E aí, na hora que você puxa a corda assim, ela simplesmente vai passar pela polia fixa. A polia fixa não vai subir nem descer porque ela está presa no teto. Entende? Já a polia móvel é diferente. A polia móvel, ela tem um gancho aqui para baixo em que uma corda passa pendurada nesse gancho e outra corda passa por ela assim. Entende? Se você por acaso puxar esta corda, essa polia ela não está presa no teto. Na hora que você puxa essa corda aqui de cima, a polia sobe. E na hora que ela sobe, ela puxa junto essa corda para cima na hora que a polia subir. Então ela é chamada de móvel porque essa polia sobe ou desce se você soltar a corda. Entende? Então, voltando aqui. Aqui eu desenho um sistema com a polia fixa e móvel. Claro, o sistema está bem esquemático. E é assim que a gente vai fazendo as questões, desenhos esquemáticos. Eu tenho uma corda que passa assim, ó. Isso daqui é uma corda só. E aí você faz uma força na ponta da corda. Na hora que você faz essa força, essa corda, na hora que você puxa ela, essa polia fixa vai ficar parada. Olha lá, ó, polia fixa vai ficar parada, enquanto a polia móvel ela vai ser puxada para cima devido a você puxar a corda. E na hora que você puxa ela, esse bloquinho sobe. Aí você vai me perguntar, tá, professor, entendi o que é uma polia. Entendi que se você puxar corda, vai ter polias que movem e outras que ficam paradas. Qual a vantagem? Né? A vantagem é que quando você usa essas polias, dependendo da forma como você cria um sistema com elas, facilita levantar objetos. Por exemplo, essa estrutura desenhada bem aqui, essa daqui mesmo, na hora que você puxar essa ponta da corda, vai levantar esse bloco. Vamos supor que esse bloco tinha uma massa de 10 quilos. Se ele tinha uma massa de 10 quilos, o seu peso é de 100 newtons. Ok? Concorda que, naturalmente, se você não tivesse sistema de polias, se você quisesse levantar essa massa de 100 newtons, você teria que chegar no bloquinho e fazer uma força de 100 newtons? Sim. A física não muda. Só porque tem polias, você vai deixar de ter que fazer uma força de 100 newtons no bloquinho para levantar ele? Não. Mas a força que você precisa fazer no bloquinho é a mesma que você precisa fazer na ponta da corda? As polias mudam a força necessária. Se você, nesse sistema, fizer uma força de 50 newtons aqui na ponta dessa corda, vai gerar lá no bloco uma força de 100 newtons. E esse bloco vai subir.
A partir desse momento, qualquer força acima de 50 newtons, você vai fazer esse bloco subir. Qual é a vantagem, então, do sistema de polias? Diminuir a força necessária para conseguir levantar objetos. Tem isso no dia a dia? Muito. Tem muito disso no dia a dia. Elevador, usei isso. Dentro do motor do carro, tem polias também. Sabe guindastes de obras que levantam objetos no meio de uma obra? Sim, usam polias. Entendeu? Então tem polias no dia a dia muito frequente por causa dessa vantagem. Se você quiser fazer uma força, você não precisa fazer necessariamente a força que você quer. Você pode fazer bem menos força e o sistema de polias vai criar essa força, tá? Então, bora aqui agora começar a entender como funciona então. Bora lá. Aqui, esse sistema aqui de polia já está todo rabiscado, né? Então eu vou desenhar aqui do lado esse sistema de polias aqui para a gente trabalhar e chegar na mesma conclusão, tá? Primeira coisa, a gente pode analisar um sistema de polias quando ele está em equilíbrio ou não, tá? A gente vai começar a estudar só em equilíbrio, só estudando em equilíbrio, e depois a gente estuda fora de equilíbrio, tá bom? Mas para você fala equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, tanto faz. Para o cálculo, na matemática, no parte matemática, não vai fazer diferença nenhuma se é estático ou dinâmico. Está parado ou está em movimento. Tanto faz, contanto que esteja em equilíbrio. E o que significa estar em equilíbrio? Significa força resultante igual a zero, correto? Beleza. Um detalhe importante aqui, para a gente começar a fazer a nossa análise. A gente só vai trabalhar com polias ideais. Só com polias ideais. E o que é uma polia ideal? Polias ideais são polias que não têm atrito e a massa dela é considerada desprezível, tá? Toda polia ideal é assim, tá? A gente vai trabalhar todas as questões sempre polias ideais, ok? Então se você pega aqui, polias ideais, qual é a fórmula da força resultante? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se uma polia ideal não tem massa, bora botar massa igual a zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar quanto? Zero. Então, se uma polia é ideal e ela tem uma massa considerada desprezível, sua força resultante também é desprezível. Então, eu falo que em uma polia ideal, a força resultante sempre é igual a zero, independente de estar em equilíbrio ou não. Porque massa zero vezes qualquer coisa dá sempre zero. Então, se a massa é zero, não importa qual é a aceleração. Se ele tem aceleração zero, ou seja, em equilíbrio, ou se não, tanto faz. Força resultante sempre vai dar zero na polia ideal. Ok? Na polia ideal. Então tá. Porque aqui não está funcionando a borrachinha, então vamos de novo. Eu acho que deu pau aqui no sistema. Tá, voltando. Então bora lá. Ok, a gente já entendeu aqui então que a polia força resultante é igual a zero sempre. Tá, bacana. Então bora desenhar aquele sistema aqui de cima, ó. Bora utilizar esse sistema que é o mesmo lá da questão de baixo, vai facilitar. Você concorda que ele tem um peso, esse bloco? Tem um peso, não tem? Beleza. Vamos imaginar 100 newtons. Pode ser? Qual a força que tem que ser feita para cima para esse bloco ficar em equilíbrio? 100 newtons. Bacana. Só que você está vendo que isso daqui é uma corda. E tração é a força que uma corda faz, correto? Beleza. Só esse azul é uma corda, não é? E eu tinha explicado que toda corda tem só uma única tração, quando não tem nenhuma outra força ao longo dela, certo? De forma bem simplificada, que lá no futuro a gente vai ver situações em que isso acontece, tá?
mas por enquanto a gente vai estar trabalhando só com situações em que a tração numa corda não se altera, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma força no meio dessa corda aumentando ou diminuindo sua tração, tá bom? De forma simplificada falaremos assim. Então olha só, tem essa corda azul aqui. A corda sempre puxa, correto? Então esta ponta da corda está sendo puxada com quanto de força? 100 newtons. Logo, ela também está puxando a outra ponta da corda. Ela também está puxando a outra ponta da corda com uma força igual, porque a corda tem tração constante. Então, ó, ela também está puxando a outra ponta da corda com a força de 100 newtons. Então, olha só. Essa corda em azul que está presa no bloco, nessa polia móvel, ela está fazendo uma força de 100 newtons para baixo nessa polia móvel. Mas toda polia móvel, toda polia ideal, que é o que a gente está trabalhando, então vou usar apenas a palavra polia a partir de agora, porque a gente está sempre trabalhando com a ideal, ok? Quando não for trabalhar com polia ideal, eu falo. Então olha só, como a gente está trabalhando sempre com polias ideais, força resultante é igual a quanto? 0, independente de estar em equilíbrio ou não. Então, se essa polia móvel tem 100 newtons para baixo, ela tem que ter quantos newtons para cima para que sua força resultante dê igual a 0? 100 newtons também. Só que concorda que, apesar disso daqui em verde ser uma corda só, esse daqui tá meio... espessura meio grande, né? Vou desenhar assim. Aí já melhorou. Isso aqui tudo, ó, é uma corda só, tá? E como essa polia tem que ter 100 newtons para cima, então essa parte da corda e essa, as duas juntas tem que fazer 100 newtons. Como isso aqui é uma corda só, então ela tem uma tração só ao longo dela inteira. Então cada lado dela vai ter que fazer metade dos 100 newtons que é preciso para essa polia ficar parada. Então bora lá. Vou repetir, porque aqui é que está toda a ideia da questão. Toda a ideia da questão está aqui. Presta atenção. Essa polia tem que ter força resultante igual a 0. Então aquela polia tem que ter uma força resultante igual a 0. Beleza. Ela tem uma força para baixo de 100 newtons. Como força resultante dela tem que ser 0, tem que ter para cima também uma força de 100 newtons. Porém, ela tem uma corda puxando aqui e uma corda puxando aqui. Quem vai fazer as forças para cima? Tem normal? Essa polia não tem normal, porque ela não está em contato com nenhuma superfície. Tudo bem? Mas ela tem tração? Tem. As duas partes de uma mesma corda que estão passando de um lado e do outro dessa polia vão estar fazendo duas forças. E as duas somadas têm que dar esse 100 newton, que é o que vai fazer a polia ficar em equilíbrio. Portanto, como elas são partes de uma mesma corda, as trações têm que ser iguais. Então você poderia chamar aqui, ó, tem uma força T para cima de tração, tem outra força T para cima de tração aqui. Qual é o valor dessa tração? Bem, eu sei que a soma dessas duas forças tem que dar 100 newtons. Eu sei que a soma dessas forças tem que dar 100 newtons. Tá bom? Porque tem 100 para baixo. Então você pode fazer assim, ó, forças para cima, 2 vezes T. Tem que ser igual às forças para baixo, que vale 100. Logo a tração vai dar 50. Essas são as forças que estão na corda puxando a polia para cima. Na hora que você faz isso, você conclui que a força ao longo de toda essa corda vale 50 newtons. E, portanto, essa força não está sendo aplicada na ponta da corda, essa força tem que ser o valor da tração da corda, porque essa corda está puxando, inclusive, a outra ponta aqui, ó, também com 50 newtons, porque a tração é constante ao longo da corda inteira. E essa força para equilibrar ali com aquela ponta, ela também vai ter que valer 50 newtons. Ok? Então, para levantar um bloco de 100 newtons de peso, você tem que fazer uma força de 50 newtons. Então, eu acabei de mostrar como que você faz uma força menor do que é necessária para levantar o bloco. Tudo isso aconteceu por causa disso daqui, ó. Nessa região, essa polia móvel
pegou a força que estava vindo de baixo, 100 newtons, e dividiu em 2, 50 newtons, 50 newtons. E aí você só precisa fazer a força igual a cada um desses outros dois. Que aí você levanta, ok? Aí muita gente vai perguntar, professor, aquela polia fixa lá em cima, tá fazendo nada? Ela até faz, só que não altera nada o nosso sistema. Vamos dar um zoom nela. Essa corda tá aqui e tá aqui, puxando ela para baixo. Como é a corda verde, a tração ao longo da corda verde é sempre a mesma. Vai ser 50. Beleza. Então vale 50. Ela tá puxando para baixo com 50. Se é uma polia, ideal, força resultante é igual a 0. Então ela tem que ter uma força para cima que vale 100 newtons. Quem é que está puxando ela para cima? Tá vendo que ela está presa no teto? Então é o teto que está puxando ela para cima com 100 newtons. Vai alterar alguma coisa na nossa situação? Não. Por quê? Porque quem vai fazer essa força é o teto. E eu não quero saber a força que o teto faz, eu quero saber a força que eu tenho que fazer na corda para levantar esse objeto. Então a polia faz... Na física, assim, ela faz a mesma coisa que a polia móvel. A fixa faz a mesma coisa que a polia móvel. Mas pra gente, pro sistema, para quem vai aplicar a força, a polia fixa é indiferente. A polia fixa, ela não altera a força necessária para mover o sistema. Ela até pega as forças e somam para cima. Ou seja, pega 50, 50 e soma elas e aplica essa força para cima. Ou seja, o teto é que vai fazer essa força. As polias móveis, o que elas fazem? Elas pegam as forças que estão vindo de baixo e... As forças não, a força que está vindo de baixo, porque é uma força de 100 newtons embaixo, puxando ela para baixo. E ela vai dividir em duas. Então veja, o que a polia fixa faz? Junta as forças numa só. O que a polia móvel faz? Separa as forças em duas, ok? Só que a polia móvel ela aplica essa divisão da força na minha corda. Já a polia fixa, ela aplica essa força no teto, em outra coisa que esteja presa. Ou seja, não nos influencia. O que faz a gente chegar numa frase bem direta assim, ó. O que polias fixas vão fazer no nosso sistema? Nada além de alterar a direção da tração. Veja, a corda tem tração ao longo dela inteira. O que a polia fixa faz? Nada. Ela só altera a direção da corda, que é a direção da sua tração. Tudo bem? E a polia móvel? Essa faz alguma coisa pra gente nas questões. Ela reduz a tração pela metade. Ok? Cada polia móvel reduz a tração pela metade. E aí, ao fazer isso aqui, a gente conclui a mesma coisa que estava aqui embaixo, ó. A gente pegou uma força T1, ó, peso, tração T1, que é o que puxa a polia B para baixo. Como aqui é outra corda, ao longo dessa corda inteira vai ser outra tração, T2. Eu sei que peso tem que ser igual a T1. E depois que a soma desses dois T2 tem que ser igual a T1. O que chega a diversas conclusões. Ó, no bloco a gente sabe que o peso é igual a T1. Na polia móvel a gente conclui que 2 vezes T2, que é o que está para cima, tem que ser igual a T1, que é o que está para baixo. E lá na ponta da corda a gente vê que a força aplicada tem que ser igual a tração na corda 2. Pronto, a gente chegou em todas as conclusões que eu calculei aqui para vocês. Ok? Tudo bem? Então a gente conclui que a força aplicada é metade do peso. Claro. Então, galera, entendido o que é polia móvel fixa e como ela funciona? Aqui, ó, a gente vai ter um caso de uma talha exponencial. O que é uma talha exponencial? É um caso específico dessas situações de polias, que é quando você tem uma polia fixa, só uma polia fixa, e você bota em sequência polias móveis. A quantidade de polias móveis que você colocar divide o peso por 2. Ou seja, se você tiver apenas uma polia móvel, que é exatamente essa situação, a força necessária para levantar o bloco é exatamente metade do peso, que é o que a gente já tinha concluído. Que era lá em cima, ó, peso de 100 newtons, a gente fazia uma força de 50. Se você botar uma segunda polia móvel, vai diminuir de novo a força necessária pela metade. Se a força necessária é o peso,
se você usa só uma polia, você precisa fazer uma força igual a metade do peso. Mas se você usa duas polias móveis, você precisa fazer uma força igual a metade da metade. Isso é 1/4. Tudo bem? E se você usa 3 polias móveis, você tem que dividir por 2, 3 vezes. Tudo bem? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, se você tiver 3 polias móveis, a força necessária para levantar o objeto vai ser 1/8 do peso. Tudo bem? Porque isso acontece simplesmente por aquela divisão de força. Olha só. Está aqui o peso. Para ele ficar em equilíbrio, precisa ter uma força para cima igual ao peso. Beleza. Essa força é o que está puxando essa polia para baixo. Na hora que essa força chega na polia, essa polia tem que se equilibrar. Ela vai ter que pegar essa força e dividir em 2 partes, onde cada uma delas vai ser metade da força que está sendo aplicada para baixo, que é a força peso. Ok? Uma força de tração igual ao valor da força peso. Ok? Tá? Por quê? Porque esta corda aqui que liga o bloco à primeira polia, ela tem uma tração igual ao peso do bloco, tá? Então, ela vai chegar nessa polia móvel e vai diminuir pela metade. Aí essa corda, ela tá presa aqui, ó, que vai fazer uma força para baixo igual à sua tração, que vale o peso do objeto sobre 2. Beleza. Chegou nessa polia móvel, ela vai ter que dividir na metade para cada lado. Então, peso sobre 2 dividido pela metade dá peso sobre 4. Essa força P sobre 4 é a que está sendo aplicada na próxima polia, porque é essa corda que está sendo conectada na próxima polia. E aí vai fazer uma força de P sobre 4 nessa polia, que ao chegar nessa polia e ela ficar em equilíbrio, ela vai ter que dividir essa força em 2 para ficar em equilíbrio. E aí essa força é que está sendo aplicada na ponta da corda, que é a força necessária para levantar o objeto. Ou seja, você chega numa regra geral que a força necessária ela é igual ao peso do objeto que você quer levantar, dividido por 2 elevado a n, onde o n é o número de polias móveis em sequência. Essa fórmula, eu gosto de mostrar para vocês a ideia de como resolve. Eu não gosto da fórmula decorada. Por quê? Porque não necessariamente o meu sistema vai ser uma talha exponencial. O que é uma talha exponencial? É esse sistema em que você vai botando polias móveis em sequência. Existem muitas situações na vida que são diferentes de talhas exponenciais, mas também existem muitas situações na vida que tem talhas exponenciais. Então eu dou a fórmula, mas eu não gosto que você decore essa fórmula, tá bom? Mas apenas que entenda a ideia dela. Ok? Beleza? Então tá. Vamos fazer então agora um primeiro exemplo, tá? Vou cortar a primeira parte do vídeo e vamos para a próxima.